Bem-vindos ao The Non-Binary Ship, o canal da sua ovelha não binária. Eu sou Gabi Mantini e você está se perguntando quem é Gabi Mantini. Vocês vão ficar sabendo sim depois da vinheta. Até já! Nós vamos falar hoje um pouco sobre mim, onde eu venho, para onde eu vou, não sei, mas nós vamos ficar sabendo juntos. Como vocês sabem, aqui pelo título do canal, eu sou uma pessoa não binária. O que é uma pessoa não binária? É uma pessoa que não se identifica nem como homem, nem como mulher. Seria uma outra identidade de gênero. Eu me entendo como uma pessoa não binária desde criança, apesar de não saber desse nome, eu não tinha a menor consciência do que era, ou nunca tinha ouvido falar, mas eu sabia o que eu era. Então, quando eu procurei me informar sobre o que era isso, é que eu fui entender quem eu era e que isso tinha nome. Hoje eu só tenho realmente um nome, uma etiqueta, como gostam de falar. Ultimamente tem sido bastante reconhecida lá fora, principalmente nos Estados Unidos, já tem documentos com essa definição. Somos pessoas, existimos há muito tempo. Como toda pessoa não binária, nós não temos necessariamente um lugar na sociedade. Nós basicamente não existimos. Então a nossa luta para o reconhecimento hoje em dia é simplesmente para as pessoas conhecerem a gente, saberem que nós existimos e que nós temos também os mesmos direitos que todo mundo, afinal de contas nós pagamos os mesmos impostos que vocês, então nós temos que existir. Simplesmente por isso nós precisamos de um rótulo. Esse é um tema para outro vídeo, mas é importante dizer aqui neste vídeo que eu entender que eu sempre fui uma pessoa diferente é o que moldou a minha vida e que me trouxe para onde eu estou hoje. Toda a minha trajetória é moldada por tudo o que aconteceu e por quem eu sou. Isso acontece que, obviamente, todo mundo. Eu estou dando ênfase nesse ponto da não binariedade porque isso me trouxe a caminhos completamente distintos e completamente inesperados e fora da curva, como dizem, porque eu segui passos muito diferentes dos tradicionais. Eu não fiz faculdade, eu fugi inclusive da faculdade, assim, eu não queria de jeito nenhum fazer, e isso tem a ver com o meu passado de bullying. É uma coisa que é muito importante e faz parte de quem eu sou. Por isso, isso é um assunto que vai estar presente aqui. E agora eu vou falar pra vocês de onde eu vim. Eu venho de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, uma cidade de mais ou menos 90 a 100 mil habitantes, uma cidade do centro-leste do estado, então a geografia vocês já imaginam que seja bastante montanhosa, porque é a região da Serra da Mantiqueira. E as vistas são maravilhosas dali, é por isso que ela ganhou o slogan de Cidade dos Crepúsculos Maravilhosos. Fica perto de Poços de Caldas, terra da Nani People, Nani. Mas eu passei os 2 meus primeiros anos de vida em Gurupi, que é uma cidade do Tocantins, na época Goiás. E depois desses 2 primeiros anos, meus pais voltaram para o interior de São Paulo, e ali eu fui criado e cresci. São João é uma cidade pequena, mas embora ela seja pequena, é uma cidade que sempre teve uma vida cultural bastante efervescente, isso desde sempre. Pessoas famosas vieram de São João da Boa Vista, que se destacaram nos meios artísticos das mais diversas áreas das artes. Guiomar Novaes, nascida em São João da Boa Vista também, em 1894, foi uma pianista maravilhosa brasileira que construiu uma carreira muito sólida no exterior, particularmente nos Estados Unidos, e ficou muito conhecida pelas suas interpretações de obras de Chopin e Schumann. Ela foi uma das principais divulgadoras de Villa-Lobos no exterior. E uma curiosidade que poucas pessoas sabem, Guiomar Novaes foi vizinha de Monteiro Lobato e foi justamente ela que serviu de inspiração para o Monteiro Lobato criar a Narizinho, que todo mundo conhece de infância do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela inspirou a Semana Guiomar Novaes, que temos todos os anos em São João, todos os tipos de expressões artísticas, de artistas que vêm de todas as partes. E Pagu, você já ouviu falar? Provavelmente sim, Pagu foi uma figura muito importante para o movimento feminista no país. Ela que foi escritora, poeta, diretora de teatro, tradutora, desenhista, cartunista, jornalista e, obviamente, militante, uma das líderes do feminismo brasileiro. Chegou a ser presa, inclusive, por motivações políticas, já que ela era uma militante comunista. E, embora não tivesse participado da Semana de Arte Moderna de 22, foi o grande destaque do movimento modernista que começou com a Semana de 22. Geraldo Filme, que foi um compositor, cantor e militante negro brasileiro. Ele já vinha de uma família que estava exposta às artes. O pai dele tocava violino, mas foi com o avô dele que ele conheceu os cantos escravos que influenciaram na sua formação musical. Agora você imagine que com 10 anos, Geraldo compôs seu primeiro samba, Eu Vou Mostrar. Exatamente para mostrar para o pai dele que em São Paulo tinha sim samba de qualidade. Afinal de contas, o pai dele vivia dizendo que em São Paulo não se fazia samba de qualidade como no Rio de Janeiro. Geraldo foi testemunha, participante das antigas manifestações culturais populares em São Paulo.
ele tem um papel muito importante no ativismo negro, sobretudo das então reprimidas manifestações culturais da população negra. Geraldo também teve seu nome ligado na história do Carnaval paulista. Ele marcou presença na Unidos do Peruche, para quem compôs samba enredo, mas é lembrado principalmente pela sua ligação com a Vai Vai. O samba Vai na Bexiga pra Ver tornou-se o hino da escola. Nós também temos a Badia Saad. A Badia ficou muito famosa não só aqui no Brasil, como lá fora, principalmente depois que ela lançou o álbum dela, Dança dos Tons, e foi rebatizado como Dança das Ondas. Depois disso, ela acabou iniciando aquelas experimentações vocais pelas quais ela ficou muito conhecida aqui no Brasil. Ela aparecia muito na TV, apresentando números em que ela produzia sons de percussão com a boca e tocava violão junto. Tipo, a pessoa tem que ter muito talento pra fazer uma coisa dessa. E é tudo que a Badia tem, e a família dela também. A família inteirinha de músicos se mudaram para o Rio de Janeiro quando a Badia ainda tinha 12 anos, e lá foi que todos iniciaram estudos em música, e a Badia acabou se formando na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mais tarde ela viria a assinar um contrato com a Chesky Records. Foi muito premiada e muito citada lá fora, e toda essa repercussão e essa importância para a música brasileira que a Badia tem, e a família dela também, acabou sendo a inspiração para o Festival Saad, que acontece desde 2012 em São João da Boa Vista e vem reunindo músicos e outros artistas de diversas partes do país. A história musical da família Saad teve início mais ou menos na década de 50, com seu Jorge, bandolinista, autodidata, e a esposa, Dona Ica, que era intérprete e amante das serestas. Então é com muito orgulho e muito carinho que eu venho aqui falar sobre a Badia Saad e a família Saad, que são muito icônicos e muito importantes para a cultura brasileira. Também de São João, Orides Fontella, uma poetisa maravilhosa que foi tardiamente reconhecida, mas que tem uma importância imensa para a literatura brasileira. Aldemir Torres Ribeiro, que era conhecido como Almir Ribeiro, foi um grande nome do rádio, cinema, música da década de 50. Com menos de 2 anos de carreira, ele conseguiu ganhar 2 prêmios Roquete Pinto. Foi artista exclusivo do programa Spotlight, apresentado na TV Tupi, e também participou em 2 filmes. O Cantor e o Milionário, de 1958, de José Carlos Burle, e Absolutamente Certo, um filme excelente, eu super recomendo. É um filme de 1957, do Anselmo Duarte. Fernando Furlaneto é um dos principais nomes de São João do Boa Vista. Fez os seus estudos de escultura, arquitetura, desenho e anatomia na cidade de Pietrasanta, na Itália. E lá acabou recebendo a medalha de prata num concurso realizado pela Academia das Belas Artes Italiana. Quando voltou ao Brasil, foi direto para São João e foi lá que ele se instalou e produziu todas as obras esculturais que enriqueceram a cidade. Ele tinha um trabalho com esculturas em mármore e é um trabalho dentro da arte sacra. Então tem artes maravilhosas que você pode conferir se você um dia quiser fazer um tour pela cidade. Existe um tour guiado pelo cemitério da cidade. Nossa, mas o que eu vou fazer no cemitério? Lógico, você vai ver arte sacra. Tem o Museu de Arte Sacra, que também tem obras dele, e tem no cemitério aqueles túmulos maravilhosos que você pode conferir. Giovanna Lancelotti. Acho que muitas pessoas conhecem atualmente Giovanna Lancelotti. Ela tá em todos os lugares hoje, fazendo filmes, novelas, na Globo. Assim como a Giovanna Lancelotti, a sanjoanense Isabela Dragão também se destacou na novela Novo Mundo. Concorreu ao prêmio de Atriz Revelação em 2017. Glenn Macmillan é um ator brasileiro-australiano nascido em São João do Boa Vista no dia 5 de outubro de 1984, exatamente o mesmo dia que eu e o mesmo ano. Ficou notório pela sua participação na série Power Rangers Tempestade Ninja. São João tem o seu próprio grupo de teatro, sim, o Cena 4. É uma família de artistas talentosíssimos, uma companhia de teatro de repertório que trabalha em todo o Brasil com a divulgação de obras de William Shakespeare. Davi Arrigucci Jr., professor da USP, crítico literário bastante famoso. E Gabriel Vidolin, lógico, eu não poderia deixar de falar do Gabo. Recentemente ele esteve no Top Chef, na Record, um chefe talentosíssimo que leva a cozinha à arte. O Gabo morou durante muitos anos na Europa, e lá ele pôde trabalhar com diversos chefes incríveis, dentre eles o estrela Michelin, Ferran Adrià. Ele que tem o Leão Vermelho, que durante muito tempo foi conhecido como o restaurante de uma mesa só. A cozinha do Gabriel sempre foi conhecida como muito artística. Não é à toa que ele sempre esteve ligado com as artes, com nomes como Cisco, conhecido muito aqui em São Paulo no meio artístico, e Marina Abramovic. E para vocês terem uma ideia da loucura que é a cultura em São João do Boa Vista, nós recebemos na virada cultural, eu não me lembro de que ano era agora exatamente, o Ian Tiersan, compositor da trilha sonora maravilhosa de Amélie Poulain. A cidade encheu num nível que não tinha por onde. A fila estava quilométrica no Teatro Municipal, dobrava a esquina. Eu acho que eu nunca vi a cidade tão empolvorosa como estava naquele dia. Esse vídeo virou uma propaganda de São João. Sim, mas o que eu vou fazer? Eu sou de lá, né? Então a gente tem que puxar um pouco de sardinha pra gente, né? De qualquer forma, todos esses artistas, esse passado histórico das artes em São João influencia todo mundo em algum nível que veio de lá. Eu também fui por esse caminho.
Eu venho de uma família bastante tradicional, porém eu tive sorte com os meus pais, eles sempre tiveram a cabeça bastante aberta. Meus pais sempre deram muito espaço pra gente se expressar, eu e meus irmãos, a gente sempre se expressou muito dentro do nosso meio LGBTQIA+. Eu sou uma pessoa que tive o apoio dos pais e nem todo mundo tem o apoio dos pais. Isso foi, assim, primordial para que eu tivesse a base necessária para me desenvolver até profissionalmente e para me entender como pessoa que sou não binária. Meus pais, obviamente, já sabiam mais ou menos o que esperar de mim enquanto uma pessoa fora dos padrões. Que tá ali na curva da curva da curva. Eu cresci assim, sem ser tolhido. Profissionalmente, eu comecei no desenho. Eu sou originalmente um desenhista. Comecei fazendo ilustrações para revistas, jornais, tirinhas, desenhei móveis, já fiz muitas coisas, até que topei com a Phoenix Online Studios, que era um grupo pequeno de fãs que estavam querendo fazer uma continuação para um game, e foi onde eu tive um despontar, assim, e que eu me desenvolvi bastante. Eu fiquei durante muitos anos lá, eu cresci basicamente com eles, desde os meus 16 anos de idade. Aprendi inglês lá, por necessidade. O inglês que eu tinha era inglês de escola. Vocês sabem como que é, a gente fica meio travado e tal, né? E não tem tanto vocabulário e jogo de cintura, porque nós não temos normalmente aula de conversação, então não tinha como me desenvolver. E riam pra caramba de mim, porque eu errava bastante, né? Apesar de que eu sempre gostei de línguas, eu tenho uma certa facilidade pra línguas, mas eu só fui sentir que eu realmente não falava inglês quando eu entrei no grupo. Então eu pedia pra eles assim, nossa, toda vez que eu errar, ao invés de vocês ficarem rindo, vocês podem rir. Eles me corrijam pra eu entender. Eu tinha que aprender dessa forma deles me ensinando. Então, toda vez que eu errava, eles riam e me corrigiam, e aí eu ia aprendendo, ficava com o dicionário do lado, ficava olhando toda a palavra que eu não sabia. E foi assim que eu aprendi inglês, e foi assim que eu me desenvolvi no desenho como artista conceitual de games. Depois da Phoenix, eu cheguei a um outro lugar completamente diferente. Eu tive a oportunidade de conhecer de uma forma muito inusitada um músico australiano chamado Christopher Minko. E nós estabelecemos uma amizade, mas isso vai virar para outro vídeo, vai ser uma história para outro vídeo. Mas eu quero dizer que essa pessoa me abriu portas para conhecer outras pessoas interessantes. E foi assim que eu fui me desenvolvendo até chegar hoje, que eu sou um editor de vídeo, diretor de vídeo, também graphic designer. Já editei clipe, já editei comercial. Já trabalhei no YouTube também, inclusive, mas por trás das câmeras. Eu editava os vídeos da Poliana Moura, que tem um canal aqui no YouTube, que é o Rosa com Mel com Poliana Moura. Agora tô aqui. Por quê? Porque, no fim das contas, se a gente pensar, nós estamos numa época de trevas, não é mesmo? E a gente tem que fazer o quê, gente? O que a gente tem que fazer? A gente tem que botar a cara no sol, meu amor. Não é isso? É isso que eu vim fazer. Não se esqueça de inscrever aqui, clica no sininho aqui embaixo, dá um like no vídeo, siga todas as redes sociais, que tá tudo aqui embaixo, E até logo. Um beijo da sua ovelha não binária.